Pai do Senhor Jesus, Shalom Arumen, sejam bem-vindos ao quarto episódio do Esperança Podcast. Hoje trazemos um convidado muito especial em nossos estúdios. Falo concretamente do Shepherd Henriques, um jovem pastor da cidade de Chimoio, e atualmente recebendo muitas profecias do Homem de Deus. Daqui a pouco ele estará a partilhar a sua esperança com Deus, estará a partilhar a esperança que diz experiência com Deus, estará aqui a partilhar a palavra do Senhor. E, senhoras e senhores, se vocês não estão subscritos no nosso canal, por favor, subscrevam-se e assinem o sino das notificações para que nos próximos episódios vocês possam receber as devidas notificações. Meu nome é Robaina, sigam-me nas redes sociais, Ministro Robaina. E hoje nós queremos falar sobre um tema muito relevante. Nós queremos falar sobre algo que é um pouco contraditório. Nós queremos falar que nem todos os cristãos vivem o que pregam. Então, o Shepherd Henriques estará aqui a poder transmitir essa palavra de Deus para nós. E eu quero que vocês possam dar uma forte salva de palmas para recebermos o Shepherd Henriques. Vamos aplaudir sua plateia. Wow, wonderful. Uau, só temos 10 pessoas no estúdio. Vamos aplaudir, ok? Shepherd Henriques, Yes. bem-vindo ao nosso podcast, quarto episódio. Uau, muito obrigado pelo convite. Sinto-me honrado por estar aqui nas vossas instalações, no vosso estúdio. Uau. Isso é uma grande bênção. Me sinto honrado por ser um dos primeiros pastores da cidade a estar aqui nesse podcast. Isso é de mostrar que não estamos escondidos. Uau, não estamos escondidos, né? Eu sou Shepherd Henriques. Estou aqui hoje para poder partilhar desse tema maravilhoso. Espero que durante esse tempo o Senhor nos traga um grande momento de aprendizado, uma experiência sobrenatural. Uau, glória a Deus. Vamos para o céu, voltaremos para a terra e visualizaremos o inferno e traremos a palavra de Deus. Amém. Uau, glória a Deus. Já agora, por que a designação Shepherd Henriques? Já agora, por que essa designação? Por que não sou pastor Henriques e selecionou o Shepherd? Uau. Ultimamente é um nome muito mais usado, né, na camada pastoral. Muitos pastores referenciam-se com o nome Shepherd, mas há um tempo, quero partilhar um pequeno pedaço da minha história para podermos entender o porquê de Shepherd. Há um tempo que meu pai na fé, ele proibiu-me por causa do meu nível espiritual e a importância de eu achar uma minha identidade própria no Senhor, de usar as redes sociais para poder despertar outros pregadores, outros ministros e coisas assim. Ele queria desenvolver dentro de mim uma habilidade, uma graça de achar-me no Senhor, para ver exatamente o que o Senhor me chamou para poder fazer e não viver de imitações de cópias. Então, naquele período, eu comecei o ministério, a Igreja Ações de Cristo Jesus. E eu comecei muito jovem ainda. Eu tinha 15 anos de idade. Ainda é jovem, né? Sim, muito criança jovem, digo assim, mas ainda sou jovem. Mas naquele tempo era mais ainda jovem, porque eu tinha 15 anos de idade. Eu comecei a liderar a igreja com 15 anos de idade. Forte. Então, em todo lado que eu passava, milhões de pessoas chamavam-me pastor, pastor, pastor. E aquilo criava um espanto no meio das pessoas. Pastor, isto é criança, tem 15 anos. Então aquilo, de uma maneira, ou de uma parte dentro de mim, causava uma dor por ver esse tipo de rejeição no meio das pessoas. Né? Então eu fui pesquisando um pouco a respeito de uma outra linguagem que poderia me identificar com que a multidão, o público, aqueles que não entendem sobre as coisas de Deus, não pudessem entender que eu era pastor. Então eu, quando fui aí estudando, eu vi o termo pasta. Só que o pasta aqui também é muito comum. É muito comum. E na escrita escreve-se pastor, mas lê-se pasta, no outro idioma. Sim. Então, quando eu li a Salmo 23, uma vez, uma Bíblia da King James, eu vi aí onde Davi, em Salmo 23, disse: The Lord is my shepherd. Então, eu quando vi aquele shepherd, eu já tinha aquele Salmo 23 dentro de mim. Eu já sabia que em português é o Senhor é meu pastor. E onde eu criei um espanto. Uau! Shepherd. Será que shepherd é pastor? Então eu comecei a pesquisar mais. Eu fui descobrir que o termo shepherd não é simplesmente pastor, não é um mero pastor. Shepherd é pastor específico para ovelhas. Exatamente. Não cabrito, não cabras, mas especificamente
ovelhas. Ok. Então eu disse, não, a partir de hoje eu não serei chamado mais de pastor, nem de pastor. Agora, a minha identidade deve ser shepherd. É aí onde comecei a desenvolver essa habilidade de shepherd. As pessoas estavam ao meu redor, já sabiam muito mais que era shepherd, né? E começamos assim a usar desta referência, este Glória nome, a Deus. este Uau, título. uau. Yes. Agora nós vemos também muitos jovens a usarem o termo shepherd. Temos muitos shepherds. No Chimoio, temos shepherds aí. É verdade. No Chimoio temos muitos shepherds. Alguns até já estavam a pensar que eles mesmo com... Mas ok, muito obrigado por partilhar um pouco dessa parte da sua história. Amém. Creio eu que tem uma jovem aí que vai se inspirar nisso, buscando identidade real em Cristo para fortalecimento do seu ministério. Yes. Uau, hoje queremos falar sobre um tema muito importante. Nós, como Esperança Podcast, estamos a trazer temas que despertarão a comunidade cristã e o público em geral a terem entendimento sobre coisas de Deus e um reverenciar profundo sobre a obra dele. Então nós estamos a trazer tópicos que poderão fazer com que as pessoas percebam que não é simplesmente sobre servir, mas é sobre estar próximo dele. Então, se nós formos observar, talvez o tópico que estávamos na semana passada a partilhar com o presbítero Miguel também se alinha a este tema. O tópico que partilhamos com o profeta Munharad se alinha com este tema. Então, basicamente, estamos a construir uma linhagem do nosso podcast. Uau. Então, homem de Deus, eu creio que Deus fará grandes coisas hoje e penso que realmente transborde, assim como nós vamos ver Shepherd lá, né, a transbordar de Deus. Então, fica à vontade. Amém. E vou lançar aqui a primeira pergunta. Yes. Que sinais revelam que alguém fala muito de Deus, mas vive pouco que anuncia? Como é que nós podemos identificar alguém que simplesmente fala o Senhor pela boca, mas o seu coração rejeita a Deus? Uau, essa é uma pergunta muito interessante, né? Okay. No seio da igreja, porque para nós podermos desenvolver esta pergunta, eu gostaria de partilhar um assunto muito importante a respeito desse tema. Sim. A base da nossa conversa de hoje. Nós temos que perceber que o nosso tema ele está alinhado em dois ângulos. Primeiramente, nem todo cristão é obrigado a viver aquilo que ele prega. Okay. Mas, por outra parte, todo cristão é obrigado a viver aquilo que ele prega. Vou explicar porquê. No primeiro ângulo, nós temos que perceber que há muitos pregadores, até nas Escrituras Sagradas, muitos homens de Deus que pregaram aquilo que eles não viveram, mas pregaram aquilo que eles acreditavam. Porque, por exemplo, nós hoje pregamos sobre a ressurreição do Senhor Jesus, mas nós nunca vivemos isso. Nós temos a esperança dentro de nós, por meio do Espírito Santo de Deus, que Jesus ressuscitou. Muitas vezes nós pregamos a respeito do céu, mas muitos de nós ainda não visitamos o reino de Deus. Mesmo na experiência espiritual, mesmo em visões, muitos de nós ainda, mas nós pregamos com esperança algo que nós ainda não vivemos. Okay. Mas no outro ângulo, como nós queremos desenvolver no dia de hoje, é especificamente falar de um grupo de pessoas que pregam a respeito de coisas que eles imputam ou obrigam outras pessoas a viver, mas eles não vivem. Então, uma das coisas muito importantes que nós temos que perceber, o primeiro e maior sinal, dentre muitos que existem, eu vou abordar aqui a respeito de um muito importante, é a respeito de anunciar a condenação. A partir do momento que você descobrir um pregador ou um cristão que anuncia o evangelho do reino de Deus e ele tem hábito de condenar pessoas com suas ministrações, ele está em maior probabilidade ou em maior risco de pregar aquilo que ele não vive. O que seria condenar as pessoas? Seria mostrar o pecado delas e criar por meio daquele evangelho uma culpa dentro das pessoas que não lhes levam ao arrependimento. Eu me lembro uma vez, Senhor Jesus, quando chegou ao encontro dos fariseus, Jesus fez uma pergunta muito simples: por que vocês colocam cargas e fardos pesados a pessoas que até vocês mesmos não sabem cumprir? Quer dizer, Jesus já estava a condenar, não era o evangelho que eles pregavam. Jesus estava a condenar a maneira que eles entregavam o evangelho. Sim. Então, o evangelho pode ser o mesmo, mas a maneira que nós entregamos, há certas pessoas que entregam o evangelho de uma maneira de condenação.
que você pecou e deixou do estado da glória de Deus e acabou para você. Exatamente. Enquanto nós ainda temos uma esperança de sermos salvos em Cristo Jesus. Uau. Então, a maneira certa de nós anunciarmos o Evangelho é de nós não condenarmos a pessoa, mas mostrar que você pecou. Nós não estamos a favor do pecado, não. Sim. Mostrar que você pecou, mas há uma esperança em ti de ser renovado pelo sangue de Jesus. Então, as pessoas que mais condenam um tipo de prática e não dá campo de pessoas se converterem, Sim. é o maior sinal de que eles têm risco de viver aquilo que ele não prega. E geralmente eu tenho percebido que pessoas que fazem isso são de seitas. Sim. Seitas religiosas. Pessoas que acham que simplesmente na igreja dele há salvação. Aí está. Que o pastor dele é o único verdadeiro. Certo. Temos muitos desses amados aí. Muitos. Sim. Há muitos e muitos. Por quê? Por que eu digo isso? Quando eu estava a meditar, eu queria trazer muitos outros tópicos, mas o Senhor colocou no meu coração porquê. Porque no meio de nós, no meio da nossa sociedade, há muitos esses tipos de pregadores. Ok. Pessoas que se levantam para poder condenar as pessoas. Uau. Pessoas que se levantam para poder não simplesmente repreender, mas matar as pessoas. Há tantas pessoas, por exemplo, no meio cristão, que estão sendo mortas da fé, não com os mundanos. Satanás, ultimamente, vamos dizer, entre aspas, parou de trabalhar. Ok. Porque ele já tem agentes dentro da igreja que dizem ser pregador, dizem ser cristão, mas não são pregadores nem cristãos. São pessoas que estão a matar os seus próprios irmãos. Nos altares, por exemplo, agora nos púlpitos, há muitas pessoas que já não anunciam Cristo. Eles estão aí para poder anunciar um Cristo que mata, não que dá vida. Anunciar um Cristo que já não há mais segunda chance para aquele que peca. Sim. Então nós temos que perceber que nós, como pregadores do reino de Deus, temos que desenvolver a habilidade de não condenar as pessoas, mas dar elas esperança. Família, vocês estão aqui, peço que vocês possam subscrever no canal, ativem o sininho das notificações. Shepard Rick está em nosso estúdio. Vamos, pastor, ou Shepard, nesse caso. Segunda pergunta: em que momento a fé deixa de ser transformação interior e passa a ser apenas discurso religioso? Yes. Uma das coisas muito importantes nós temos que perceber primeiro que a fé, ela é poder. Ok. Sendo poder, o escritor de Hebreus, ele disse que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Mas chega um momento na vida que nós, como filhos de Deus, passamos a distorcer a nossa fé. Ok. E nós usamos a nossa fé como se fosse um mero discurso. Porque a fé, sendo poder, nós temos que perceber que ela tem capacidade de curar, ela tem capacidade de transformar, ela tem capacidade de mudar destino. Mas a partir do momento em que nós começamos a olhar a nossa fé como algo repetitivo, principalmente as palavras de fé, porque a maior coisa que cura dentro de nós, a maior coisa que transforma dentro de nós são as palavras de fé. Então, quando nós olhamos a palavra de fé como coisas repetitivas dentro de nós, nós começamos a perder o valor da nossa fé. É aí onde você vê em muitos altares, onde há muita declaração de palavra de fé, mas poucos resultados. Muita palavra de fé sendo liberada para cura, sendo liberada para perdão, para misericórdia, mas no final de tudo, aquela palavra que foi liberada não está a criar impacto. Por quê? Porque a fé já é vista no meio de nós, no meio dos cristãos, como uma música, como algo repetitivo. E por causa de se tornar algo repetitivo no meio da igreja, acaba distorcendo o conteúdo da própria fé. E ela deixa de ser uma transformação interior. As pessoas acabam perdendo o interesse da fé, as pessoas acabam perdendo a vontade de renunciar às suas vidas para Jesus por meio da fé e começam a olhar a fé como se fosse algo simples, por conta de ser uma coisa repetitiva. Perdeu o valor. O repetitivo seria o que falamos dela a todo momento? Não é falar dela a todo momento, mas usarmos ela em momentos que nós não poderíamos usar. Porque na vida do cristão nós temos que perceber que a fé, ela deve ser aplicada de uma maneira direta e às vezes de uma maneira indireta. Por exemplo, os cristãos que trabalham, suponhamos. Há muitos cristãos agora que estão no monte a orar, estão a orar pedindo a Deus dinheiro. Okay. E eles creem, têm fé que Deus vai me dar dinheiro. Okay. Mas no final do dia, nenhum dinheiro vem na vida dele. Forte. Então, por causa de aplicar fé em contextos que ele tinha que aplicar uma maneira indireta, acaba criando uma ferida no interior dele.
Porque nesse período, por exemplo, de finanças, de outros assuntos, a fé deve ser usada de uma maneira indireta. Eu creio que quando eu sair da minha casa para o lugar X, para poder trabalhar, lá o Senhor vai prover meu pão. Aí temos a fé, mas é uma fé aplicada de uma maneira indireta. Com obras. Com obra. Uau. Então, a obra passa por frente e a fé fica suportando a obra como um cajado. E por causa da fé suportar, as coisas começam a se tornar uma grande bênção. Eu me lembro uma vez que a Bíblia fala do nosso companheiro, o apóstolo Pedro, em Atos Apóstolos capítulo 3, onde ele disse para aquele coxo que levanta-te e anda. Ele aplicou a fé, mas o coxo em nenhum momento levantou. Então Pedro precisou não de acreditar que ele ia levantar. Sim. Precisou de ir, pegar o braço dele e levantar a ele. Então a partir do momento que Pedro pegou e levantou, ele percebeu que a fé, sim, ela é poder, mas precisou naquele momento usar-se mais de atitude do que a fé. Então quando nós começamos a ver a fé como algo repetitivo, quando nós começamos a ver a fé como algo comum, forte, isso acaba fazendo o quê? Matando a própria fé. A própria fé no nosso interior. E acaba sendo uma música. É onde você vê que os armados agora, cristãos, estamos aqui a especificar cristãos. Okay. Há cristãos que estão a orar para que Deus possa lhes dar, por exemplo, um emprego. Sim. Mas no final de tudo são os mesmos cristãos que pegam dinheiro de corrupção para poder dar. É isso. E dizer, para eu creio. E depois vão testemunhar na igreja. Vão testemunhar na igreja dizer, para não, o Senhor me deu um emprego. Forte. Então, isso já torna-se uma música. Torna-se uma música. E nós começamos a distorcer a nossa fé. Uau. Porque nós olhamos a fé como algo repetitivo, como algo comum. Então temos que parar de normalizar Tem uma frase do Tiago Brunet. Yes. Ele disse: a fé é para as coisas impossíveis. Amém. Mas para as coisas difíceis você deve usar a sua inteligência. Uau, wonderful. Não, existem coisas que não são meramente impossíveis, são coisas difíceis de se realizar. É verdade. Aí Deus deu-nos uma capacidade humana, Yes. intelectual, É verdade. de mente, de nós podermos resolver aquele problema usando a nossa mentalidade. Isso é de referenciar, por exemplo, quando o povo de Israel estava no Egito. Yes. O povo de Israel orou mais no Egito do que no deserto. Sim. Você deve perceber que no Egito eles ficaram muitos anos. Sim. E no deserto eles ficaram, no princípio, poucos anos, poucos dias. Okay. A oração foi mais intensificada no Egito do que no deserto. Mas você vai perceber que a providência de Deus veio mais no deserto do que no Egito. Okay. No lugar de muita oração que foi no Egito, não houve muita providência. Sabe por quê? Porque havia condições. Havia alho, havia cebola, porque Deus sabia que depois de trabalho árduo, o faraó podia dar comida. Mas no deserto, quando eles caminharam poucos dias, onde não havia possibilidade deles se alimentar, é onde Deus fez cair cordonizes, deu maná, na pedra saiu água. Mas no Egito, eles oraram muito e nunca vimos nenhum dia a pedra dar água. Mas no Egito havia muitas pedras, porque é uma zona de pedregais. Okay. Mas não havia nada, porque havia possibilidade. Então nós não podemos colocar a fé como algo comum. Senão vai distorcer o nosso interior. Forte. Yes. Uau, glória a Deus. Família. Partilhem esse episódio com amigos e familiares. Partilhem isso com a pessoa que você ama. Partilhem. Se for para uma indireta, também lance aí para alguém. Manda uma indireta sobre esse episódio. Vai ser algo muito, grandioso. Homem de Deus, como o cristão pode cair na armadilha de parecer espiritual nas redes sociais, mas vazio no secreto? Antes mesmo de falar sobre isso, nós, como Esperança Podcast, estamos aqui iniciando, mas brevemente iremos anunciar algum serviço para vocês. Nós queremos oferecer para vocês o serviço de cobertura de eventos. Temos materiais sofisticados, suficientes para poder dar, assim, recolher qualquer, seja foto, vídeo, qualquer coisa que virá acontecer no seu casamento, no seu gospel ou algo similar. Então, o nosso podcast pode ir até você. Então, se você está na cidade de Chimoio ou ao redor da cidade, por ser Beira, aqui perto Tete, nós podemos dar a cobertura do seu evento. Amém? Amém. Então, homem de Deus, como o cristão pode cair na armadilha de parecer espiritual nas redes sociais, mas vazio no secreto? Yes. É o seguinte, o ministro Baina. Yes. As redes sociais agora têm sido um canal que Deus tem usado muito para poder propagar o evangelho. Verdade. De Deus. Mas também, por outra parte, tem sido uma grande armadilha para muitos filhos de Deus cristãos. Não só
pessoas de bom caráter acabar se corrompendo. Porque é uma plataforma em que Deus está a usar para poder promover a glória dele. Sim. E também o inimigo não está a descansar, está a usar para poder distorcer os filhos de Deus. Então, as redes sociais, eu vou dizer aqui no podcast que é um grande canal de bênção, mas também por outra pode ser um grande canal de maldição. Tem muitos e muitos irmãos que por conta da aparência, querer agradar algumas pessoas, estão acabando se distorcer nas redes sociais. Uau. Nós temos contemplado muita coisa que não é verdadeira nas redes sociais. Por exemplo, agora tem a plataforma, a internet é vasta. Sendo vasta, ela tem a internet tem uma habilidade maior, uma habilidade grande de poder criar situações que parecem reais, mas não são reais. Percebe? Estou a perceber. Tem muitos vídeos, por exemplo, de demonstração do poder de Deus, que os filhos de Deus não estão sendo usados naquela dimensão com Deus, mas eles criam nas redes sociais. Para chamar a atenção. Chamar a atenção. Há pessoas com pequeno, vamos dizer entre aspas, pequeno ministério, mas as redes sociais... Em relação a números. Em relação ao número, sim, ao crescimento numérico. Sim. Mas nas redes sociais ficam, parece que são grandes homens de destaque. Okay. Porque estão a usar as redes sociais para poder enganar as pessoas. Forte. As pessoas hoje em dia perderam foco e perderam a percepção que engano é uma das iniquidades que Deus não gosta. É um dos pecados que não é agradável na presença de Deus. Então, as redes sociais têm sido usado com os filhos de Deus e têm distorcido eles porque eles querem viver de aparência. Viver de aparência é um dos perigos maiores que está a fazer com que os filhos de Deus possam se perder nas redes sociais. Uau. Eu, por exemplo, há dias atrás, Deus estava a falar comigo a respeito do ministério que eu deveria criar dentro da igreja que eu estou a liderar. Sim. O Ministério de Doações e Missões. Ok. Onde Deus falava no meu coração que eu deveria me levantar não só para poder olhar para as crianças órfãs e viúvas na questão da alimentação, mas tinha que olhar na parte espiritual delas. Porque há uma sensibilidade maior nas crianças, nos orfanatos, as viúvas, por exemplo. Nos orfanatos dão de comer, dão de vestir, mas muitas das vezes esquece da assistência espiritual. Não há pessoas disponíveis para poder atender a parte espiritual das crianças. E nas redes sociais há pessoas, agora, que estamos a falar agora, há pessoas que estão a usar de pequenas obras para poder enganar milhões e milhões de pessoas, entre aspas, doadores. Okay. Eu não vejo a necessidade de um cristão, um filho de Deus, fazer um vídeo que está a dar uma criança arroz branco e feijão com um sumo lepo e mandar para um doador dizer que eu estou sustentar uma criança. Se nós queremos observar, vamos ver que aquela alimentação está a servir de uma malnutrição para aquela criança. Está a desnutrir aquela criança. Eu não vejo a necessidade. Por quê? Porque nós temos que começar a partilhar e pedir apoio quando nós queremos avançar num nível que nós não conseguimos atingir. Ok. Queremos entrar num nível de doação para dar uma categoria maior às crianças, para uma alimentação sofisticada, e pedimos apoio de doações. Mas os filhos de Deus, os cristãos, estão a entrar na internet, colocar arroz, feijão e lepo, para depois de 2 dias, quando eles receberem milhões de meticais, receber 700 mil, parar de receber dar 500, não, até não param de dar, continuam a dar lepo. arroz, feijão e lepo. A minha pergunta é, a doação veio para o quê? Em vez de melhorar o estado das crianças, servem para poder aprisionar as crianças. Então, as redes sociais, principalmente agora, uma das coisas que tem destruído muito os filhos de Deus nas redes sociais não é sobre pregação, não é sobre ministração, porque tudo isso de pregação, ministração, adoração está a servir como um meio deles ganhar dinheiro. Os filhos de Deus estão se tornando pessoas preguiçosas, não gostam de trabalhar, e eles descobriram que nós somos pobres, somos desgraçados, cegos e num. E a única maneira de poder ganhar dinheiro agora qual é? Usar do dom que ele tem para poder enganar as pessoas, para poder ganhar dinheiro. E enganar seria o que passa? E enganam seriamente. Enganar, às vezes, doações. Doações, sim. Enganam pessoas seriamente. Com doações, com ofertas desnecessárias. Entendo. Muita coisa que está acontecendo nas redes sociais que nós temos assim contemplado, e as pessoas acabam criando um vazio dentro delas. Porque no final do dia, sabe o que acontece? As pessoas começam a sentir uma renúncia dentro delas. Sim. Querem parar de fazer,
Mas não estão a conseguir. Sim. Eu me lembro uma vez, estava a assistir um vídeo de um dos pastores que eu reverencio muito ao nível mundial, o Benny Hinn. Uau. Muitos até lá fora me chamam de Benny Hinn. Uau. Porque eu me inspiro muito nele. Uau. Essa é uma realidade que eu estou a falar abertamente. Uau. Eu acho que é a primeira vez que eu vou falar isso. Uau. Mas é um dos pastores que eu me inspiro muito mundialmente. Eu até te sigo nas redes sociais. Se entrar, por exemplo, no meu Facebook, eu sigo não há mais de 10 pessoas. E uma delas é o Benny Hinn. Porque eu amo muito aquele pastor. E amo muito. Então eu estava a assistir um vídeo dele uma vez. Ele estava a pedir perdão ao Espírito Santo. Porque ele percebeu que por meio das doações, por meio dos dízimos, por meio das sementes que ele cobrava, aquilo tornou-se uma coisa que estava a distorcer o ministério dele. Uau, ele forte. pediu perdão a Deus e renunciou, estancou tudo aquilo. Porque ele percebeu que as redes sociais estavam a ser um dos meios que estava a corromper o seu ministério. Estava a bater o ministério que ele carregava. Então, nós como filhos de Deus, quando fazemos isso nas redes sociais, algumas lives desnecessárias, até vamos anunciar Jesus, mas não com o intuito das pessoas ouvirem sobre Jesus, mas sim criar mais destaque e aparência. Tem algumas lives que são desnecessárias, por exemplo, o ministro Urbano faz uma live e alguém está a falar de Jesus naquela live, mas o destino, o objetivo fundamental daquela live não é falar de Jesus. É a pessoa saber, ou as pessoas lá na internet saber que existe mais um pregador aqui. Forte. Que existe mais um homem que traz revelação de Deus. Então não é sobre as redes sociais, mas é sobre o objetivo do uso das redes sociais. Como que nós temos trabalhado neste assunto de redes sociais. Então nós temos que ver como moldar para que não possa destruir o nosso vazio. Porque as redes sociais, eu vou assumir hoje que as redes sociais também é um altar que nós temos que usar para anunciar o reino de Deus. Esse é um meio, sim. Uau, glória a Deus. E nós que somos os homens das mídias, estamos sempre vulneráveis a esse tipo de coisa. Eu me lembro, quando pessoas veem, assim, principalmente aquelas que são estrangeiras, sim, quando logo sabem que nós estamos aqui na África, algo similar a isso, sim, o primeiro pensamento que aparece nas pessoas é tipo, estão na África os irmãos, estão a sofrer. E nós também não podemos negar, né? Tipo, em parte também temos muitas pessoas passando carência, necessidade. Sim. Porém, a forma de administração diz muito sobre o nosso coração, é verdade, do que realmente no gesto. Né? Às vezes nós confundimos muito o que estamos a fazer com a intenção do nosso coração. Então, se nós prestarmos atenção, por exemplo, em relação aos anos atrás, sim, as doações agora estão entrando mais no nosso país. E se você prestar atenção, vai entender que cada vez mais que as doações estão a entrar, mais desgraças estão a acontecer. É isso. Sabe por quê? Vou te explicar uma coisa, um assunto muito importante sobre doações. Sim. A partir do momento em que você aceita receber doação de alguém, sim, você tem que perceber que você não só está a receber dinheiro daquela pessoa, você está a receber uma porção negativa das coisas dele, das coisas daquela pessoa. É como oferta. A Bíblia diz que entre o sacrifício e o altar, o que santifica a oferta? Está a perceber? Sim. Então, quando você recebe uma doação, você está a assumir que você é um altar, um portal, em que Deus está um mediador entre aquela pessoa que está a doar e aquela pessoa que precisa da doação. Você é o mediador. Sendo mediador, você é um altar. E quando você assume a recepção, você também está a assumir os problemas espirituais. E quando você assume os problemas espirituais e você não consegue usar aquela doação para o destino, toda a carga daquela pessoa que deu vai vir sobre você. É por isso que nós temos os piores desgraçados, especificamente em Chimoio, são os homens de Deus. Pobres. What? Forte. Se você observar a vida dos homens de Deus, maior parte, não todos, há outros que estão em silêncio, uma bênção. Sim. Mas a maior parte deles são pessoas, principalmente aqueles que recebem doações. Observam para a vida deles. Fica parece que está a mudar. Agora não está a mudar para nada. Está a piorar cada vez mais. Por quê? Não consegue usar o destino das doações. Receber doação não é mal. Nem mesmo eu agora. Alguém vir dizer que quero doar, eu recebo. E, inclusive, eu tenho parceiros na igreja. Forte. Temos parceiros na igreja que dão para a igreja. Mas nós temos que perceber uma coisa específica, que quando nós recebemos as doações, temos que saber o destino da doação. Por exemplo, vou dar um exemplo claro. Quando um filho de Deus, ou qualquer um que está na nossa cidade,
na nossa província, vai para um mercado que vende roupa da calamidade. Aquela roupa da calamidade alguém usou. E até tem pessoas que conseguem comprar roupas interiores na calamidade. Há algumas pessoas que, lá nos países desenvolvidos, não só vieram de cristãos aquelas roupas. Sim. Algumas roupas vieram de prostitutas. Forte. Algumas roupas vieram de crianças que foram estupradas. E quando você compra, você usa, sem antes você santificar aquela roupa, você está se apoderando do espírito. É por isso que agora, você vai perceber que agora, na África, está entrando um tipo de pecado estranho. Falar de depressão na África, uns dias atrás, era novidade. Era coisa, entre aspas, da novela. Mas agora já é normal. Você sabe qual é um dos meus sinais que está a usar? É o portal da doação. As doações que nós recebemos estão a trazer consigo consequências do país. Por exemplo, aqui no nosso país, um dos pecados que está a crescer muito atualmente é a pornografia. Mas nos anos passados não se havia ou não se ouvia falar de pornografia. Sim. Mas agora os amados estão a ficar corrompidos com isso. Sim. A pergunta é por quê? Até nos mercados que vendem roupas da calamidade, estão a vender roupas interiores. E pessoas estão a comprar. E se esquece daquela doação, se calhar veio de alguém que foi estuprado, de alguém que era prostituto. E nós pegamos, não oramos, não santificamos, usamos simplesmente. É por isso que eu sempre dou um exemplo claro. Que quando nós compramos roupa da calamidade, somos obrigados a lavar para usar. Mas uma roupa original, pessoas usam diretamente, sem lavar. A pergunta é por quê? Aquele ato de lavar a roupa da calamidade não é um lavar literário. É um lavar espiritual também. É por isso que a Bíblia fala que o sangue de Jesus, ele nos lava do pecado. Uau. Então, nós temos que perceber que quando nós adquirimos esta roupa, por exemplo, nós temos que santificar ela. Então, um dos caminhos que a rede social está a fornecer tanto aos homens de Deus agora é doações. Ninguém pode nos enganar. As pessoas estão usando redes sociais para receber doações, receber apoio desnecessário. Porque suas igrejas já vão permanecer no mesmo nível. Podem mudar prédios. E podem mudar instrumentos. Podem mudar paredes. Sim. Mas olha para a estrutura ministerial. Olha para o número de discípulos que está a crescer. Olha para o número dos crentes que estão a crescer. Olha para a seriedade na igreja. Não há a sua estrutura que está a mudar. Porque, e lá fora, por exemplo, que estão a doar, você vai ver que uma igreja, agora quando é aberta, por exemplo, no Brasil, quando é aberta na América, mesmo que seja uma igreja de um ano, multidões de pessoas já estão lá. Sim. A pergunta é por quê? Eles estão a levar a bênção da África por meio das doações. Forte. E os africanos agora estão a entrar em curanderismo, tudo, estão a desaparecer. É por isso que há pastores que negam doações. Dizem, não. Porque eles sabem que eu não estou em condições de fazer o quê? Administrar as mesmas. Forte. Eu me lembro, quando eu ainda estava na universidade, em 2023, quando eu comecei a publicar vídeos seriamente no Instagram, eu tive um crescimento, assim, notório, e comecei a chamar, assim, a atenção de pessoas. Yes. Eu fazia algumas lives, para mesmo, com participação de alguns brasileiros, e o que acontecia? Tinha pessoas que entravam na live e falavam, servo de Deus, nós queremos abençoar você. Eu me lembro de uma vez que aí não partilhei assim. Vou partilhar agora só talvez para tocar a vida de alguém. Amém. Eu me lembro numa live, eu estava orando, orei por alguém, profetizei aquela senhora, ela sofria de uma doença, algo similar a isso. Ela foi curada e depois daquela oração, sabe o que a senhora disse? Disse, servo de Deus, eu sinto da parte de Deus, a partir deste mês em diante, passar a dar você 30% do salário que eu ganho. Uma senhora. Não, aquela foi uma das primeiras pessoas que apareciam assim quando eu comecei a fazer lives. Mas aquilo começou a ser recorrente, pessoas começaram a aparecer, a falar. Eu vi um vídeo, eu fiz aniversário, meu aniversário fazia no orfanato, aquilo, né? Então, quando eu relatava, eu falei, eu vi teu vídeo, você ajudar um orfanato, posso ajudar algo similar a isso? Eu não arrecadava coisas assim. Então, pessoas falavam isso. Eu só comecei a pensar, Deus, será que a intenção nisso tudo é real? Será que se eu receber realmente isso é algo que vai te agradar? Aí está. Eu abri minhas mãos e disse, não, se vocês querem abençoar pessoas, que abençoe o que vocês têm acesso lá. Por enquanto eu não estou no nível de receber coisas similares a isso. Aí está. Tá vendo? Então, foi uma ideia muito sábia. 2023. Se não por você não ter recebido, mas por você ter consultado a Deus a respeito das doações. Uau. Por quê? Vou sublinhar aqui que receber doações não é mal, mas a intenção da recepção. É isso. Você vai perceber, como você assumiu no teu comentário, sim, que eles apareceram quando
Sim. Você fez teu aniversário num orfanato. Sim. E você vai perceber agora tantas pessoas, que até pessoas que não têm ministério, entre aspas, não têm igreja, Sim. mas são pessoas que querem ir nos orfanatos, não porque sentem da parte de Deus ajudar as crianças, porque eles sabem que a sensibilidade dos de lá fora é ajudar as Através crianças. disso. Forte. Então eu também vou para lá, vou fazer isto, e nós acabamos se distorcendo pelas redes sociais. Forte. Então temos que ter muito, mas muito cuidado. Eu já estava até a pregar na igreja a respeito desse assunto. E esse podcast vai fazer pessoas quebrarem link. Esse já aqui. Ok, continuamos de Deus. Mas o objetivo não é sobre quebrar link. O objetivo maior É despertar. é sobre despertar, que é importante receber doações. É por isso que até nos países de fora, depois eles pedem resultados. Sim. Eles pedem satisfação de que aquilo que eu mandei, O que você o fez? que você fez. E as pessoas começam a fraudar aí mesmo. Lançam fraude, lançam aquilo. E há pessoas, por exemplo, que quando esses amados lá fora vêm aqui para poder assistir o seu projeto de cuidar das crianças, aquilo, Sim. inventam até. Levam para, ministro Opaina, eu sei que você tem esse acesso de ter links de orfanato. Que tal nesses 2 dias que esse amado está aqui? Vamos também. Vamos lá, só para passar por lá. Quer dizer, está a se tornar uma comercialização do reino de Deus pelas redes sociais. Mas antigamente isso não havia. E quando não havia isso, também havia menos problemas no nosso país. Forte. Havia menos. Assim que está a aparecer isso. É por isso que agora o Banco de Moçambique já coloca limite de recepção de valores. Quando você recebe acima do limite, eles podem usar como se fosse pagamento de capital. Por conta das doações desnecessárias. Então é mais ou menos isso. Redes sociais, temos que ter cuidado. Desenvolver mais habilidades. Eu acho que sobre redes sociais, devemos procurar um dia específico. Um específico podemos desenvolver. Só rede social. Só. Uau, é Mas é isso, família. Eu creio que no nosso meio, eu creio que alguém esteja assistindo esse podcast e seja um servo de Deus e tenha apreciado o crescimento ministerial de outros homens de Deus, mas tem também se questionado se o crescimento realmente é aquele que Deus aprova. Até porque alguns crescem por intermédio dessas doações, mas essas doações são usadas de forma assim, não boa, e não agradam a Deus. Então, se você está firme e sabe que Deus está a te conduzir, você sabe que o Senhor está a guiar os seus passos, não tema, irmão. Cedo ou tarde, você irá prosperar no lugar que Deus te estabeleceu para você poder estar. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos aí, homem de Deus. Existe diferença entre um cristão em processo e um cristão hipócrita. Um cristão em processo de conversão. Exatamente. De conversão. Amém. E como discernir esses amados? Bom, existe uma grande diferença entre um cristão que está em processo de conversão e um hipócrita. Existe muita diferença. Okay. Ponto número 1, porque todo aquele cristão que está em um processo de conversão, ele está na fase de aprendizado. Ele não tem como justificar o pecado dele. A maior parte de pessoas que você vê a cometer uma iniquidade ou um erro e depois pegar um versículo para poder suportar o erro que ele cometeu, este é um hipócrita. Um novo convertido, por exemplo, ele não está liberado para poder servir no altar. Ok. Se nós liberarmos um novo convertido para poder servir no altar, isso está a mostrar uma imaturidade da liderança na igreja. Porque para podermos servir no altar de Deus, para podermos fazer as coisas de Deus, nós precisamos de uma idade espiritual. E nós usamos o termo um novo convertido, nós vamos assumir que ele está no processo de preparação. E o maior lugar para o processo de preparação de um cristão é no secreto, Sim. não no altar. Sim. Então, uma das maiores, de uma maneira literária, uma maneira física e visível, Sim. para você ver que este cristão é um hipócrita, é quando ele sobe no altar e começa a pegar as coisas santas de Deus para poder distorcer. Okay. Porque um novo não pode subir no altar. Todo pastor, aquele pastor que é formado, Sim. pastor que é formado, seja pelo Espírito de Deus, seja pela teologia, independentemente, a maior instrução que Deus nos dá sobre os nossos filhos na fé é que não coloque ou não dê as coisas santas. É isso.
Porque quando nós darmos as coisas santas aos meninos, estaremos a distorcer o evangelho do reino de Deus. A Bíblia diz que para nada serve o herdeiro quando for menino. Ok, forte. Para nada serve o herdeiro quando for menino. Então, uma das maiores características são pessoas que sobem no altar, são pessoas que sempre estão no exercício da obra de Deus e fazem ela com perfeição. Sim. Mas no final do dia, eles cometem um erro. Eles cometem uma prática que não agrada a Deus. E quando cometem aquela prática, são repreendidos. Porque cometer erro não é mau. Vou te dizer por quê. Se você olhar para o céu agora, você vai perceber que lá há um Jesus que tem corpo e espírito, não tem sangue. Forte. Sabe por quê? Sangue de Jesus está na terra. Jesus está repartido em 3 categorias. Okay. Mas as 3 categorias, 2 estão no céu e uma está na terra. Espírito, corpo e o sangue. O sangue ficou na terra para poder remir o pecado da humanidade. Enquanto que o espírito e o corpo estão diante do Pai. Por essa razão, nós temos que perceber que cometer erro na presença de Deus não é mau. Porque o sangue de Jesus, ele vem para poder perdoar pecados. Mas o erro é quando alguém é repreendido para poder mudar a circunstância do erro dele. Sim. E ele não aceita a repressão. Pelo contrário, pega versículos bíblicos para poder se defender. Sustentar o seu erro. É o que acontece com muitos homens de Deus. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas dizendo assim: epa, eu dormi com uma irmã, engravidei ela, mas o bom é que eu já apresentei. Então, Jacó também não casou. Eu não vi na Bíblia Adão a casar, a colocar anel, a colocar aquilo. Deus só de Deus, ele dormiu e engravidou. Mas se você prestar atenção, aquela pessoa, antes de cometer aquele erro, ele repudiava aquela ideia. Mas quando ele cometeu, quer dizer, aqui o erro não está no entendimento simplesmente. O erro maior está em ele querer defender o ego dele, o pecado dele. É como Judas Iscariotes. A maior maneira de ver é isso. Judas Iscariotes, quando aquela prostituta chegou e derramou o azeite nos peitos do Senhor Jesus, aquele perfume, onde Jesus perdeu direção. Ficou apaixonado com aquele cheiro. Disse, não, isso é um sacrifício vivo. Tem que ser perdoado essa irmã. Judas disse, não, Senhor, se nós vendêssemos isso, íamos dar aos pobres. A Bíblia diz que, abre um parênteses a Bíblia, que ele falou aquilo, ou fez aquilo, não porque amava os pobres, mas porque ele queria defender e queria roubar uma parte dele. Forte. Então, uma das maneiras de você descobrir de que esse amado aqui é o hipócrita. É quando ele começa a lutar para defender seus erros. Um novo convertido ainda tem temor a Deus. Um hipócrita não teme a Deus. E todo aquele que teme a Deus tem medo de pecar. Forte. Se você olhar para alguém que tem medo de pecar, é porque ele ainda é um novo. Sim. Então, quando você entra, se mergulha no cristianismo, você descobre das grandezas de Deus e você se distorce da glória de Deus, você perde o medo de pecar. Pecado para você já não serve para nada. Já é uma música, um pão de cada dia, um estilo de vida. E você não assume no público. Forte. O segundo ponto é não assumir publicamente os seus pecados. Jesus disse assim, quando você pecar ou quando estiver doente, confessai vossos pecados uns aos outros. Sim. Quer dizer, uma maneira de você descobrir que esse aqui é o novo convertido, é filho de Deus. É alguém que está no processo de conversão. E quando ele peca, aproxima ao seu homem de Deus. Não só, aproxima ao seu companheiro. Sabe, eu pequei, cometi pecado contra Deus. Estou a sentir um peso dentro de mim, já não consigo orar, já não consigo meditar, já não consigo buscar a Deus. Ore comigo. Eu quero sentir de novo o perdão de Deus na minha vida. Mas um hipócrita não faz isso. Um hipócrita, ele comete pecado agora mesmo. E ele não tem tempo de renúncia. Pega a pele de cordeiro e se cobre. E vai começar a repreender os amados. Vai começar a repreender amados. Amados, vocês são fornicadores. Amados, vocês são ladrões. Amados. É por isso que eu disse no princípio. Que na primeira pergunta que me fizeste, eu disse que uma das grandes maneiras de mostrar que este amado está distorcido do evangelho da verdade é condenar as pessoas. Porque ele é a pior pessoa. Forte. É a pior pessoa. É meio a todos. É a pior pessoa. Então nós temos que saber, seja homem de Deus, seja ministro, seja o novo convertido, como nós identificarmos ele, que ele ainda está na posição, é olhar para o nível de temor que ele tem diante de Deus. Yes. Ele tem medo de pecado. Ele tem medo de se afastar da presença de Deus. Veja só Davi, em Salmos 51, quando ele vai orar, ele ainda precisava, ele ainda queria estar diante de Deus. Ele vai diante de Deus e fala, Senhor, não retire de mim o teu Santo Espírito. Quer dizer, aquela oração que ele fez foi uma oração sincera.
E antes de Davi confessar para o Senhor, sabe o que aconteceu? Apareceu um profeta de nome Natan. Davi estava a lutar para poder esconder o pecado dele. Mas depois da parábola, Davi se prostrou e confessou novamente pela sua boca para o Natan que eu cometi pecado. E ele foi orar. Só para sustentar quando o apóstolo Paulo fala para a igreja de Roma, no livro de Romanos capítulo 10, versículo 9, ele disse a saber que se com tua boca confessares e com o teu coração crer. Veja só, diz que se com tua boca confessares e o teu coração crer. Você vai descobrir que este amado aqui é hipócrita. Não, eu já orei, meu coração já pediu no meu espírito. Não, Paulo não diz assim, diz que se com tua boca confessares, não só com o teu coração, diz que se com tua boca confessares. Uau. E o teu coração crer. A boca confessa para a remissão dos pecados. E o coração crê para a salvação de nossas almas. Glória a Deus. Então nós precisamos de ver que existe uma grande diferença. Hipócritas condenam os outros. Mas um novo convertido, que está em processo de conversão, ele quando vê um irmão cometeu erro, ele sustenta aquele irmão, ele luta com aquele irmão para poder trazer de volta à casa do Pai. Uau. Glória a Deus. Vamos, família, estamos chegando quase na reta final. Yes. Temos aqui algumas questões, mas uau, que Deus nos ajude aqui em nome de Jesus. Homem de Deus, vamos saltar algumas questões aqui. Yes. Vamos pegar aquelas que pensamos pertinentes. Como lidar com líderes ou referências cristãs que pregam uma coisa e vivem a outra? Uau, essa pergunta é forte. Uau. Yes. Existem, na verdade, líderes que são referências. Sim. E nós temos que perceber, nós temos que ser maduros o suficiente para poder entender que Deus, Ele está mais preocupado com uma ovelha perdida do que 99 boas. Forte. É por isso que o Senhor Jesus, ele está no reino de Deus, ele percebeu que 99 estão boas. Ele pegou, colocou no curral, fechou as portas. E nós temos que saber que o curral, quando as ovelhas só vivem no curral e não saem dela para poder passear com o pastor, sentem-se limitadas. Quer dizer, Jesus ele decidiu limitar as ovelhas para ir a um lugar vasto e achar uma e trazer de volta ao rebanho. Chega um tempo, ministro Obaina, que Deus ele usa pessoas para transformar a vida de outras pessoas. Sim. É por isso que nós falamos num termo assim comum, que há pessoas que são pontes para que outras possam ser salvas. Sim. Tudo bem. Chega a um nível que nós somos meninos na fé, que não sabemos discernir que este aqui está desviado. Porque ele prega coisas retas das Escrituras, prega a graça, prega o amor de Deus, a redenção, a ressurreição, o perdão dos pecados, mas no final do dia ele não sabe viver o que ele pregou. Sim. Então, em vez de nós abandonarmos esta pessoa, um dos maiores caminhos é entendermos que Deus pode estar a usar ele como ponte para a minha vida. Um dos grandes erros que os cristãos acabam cometendo ultimamente é quando ver que o seu líder está distorcido na maneira de viver o que ele prega. Ele abandonar aquele líder. Okay. Há alguns líderes que estão desviados da graça de Deus, mas são respostas para um grupo de pessoas. Vou dar uma referência bíblica para nós caminharmos juntos. Quando Saul ele peca contra Deus, ele continua a liderar Israel. Sim. E eu não vi nenhuma pessoa deixar de ser israelitas porque Saul se desviou da presença de Deus. Não. As pessoas manteram lá. Pelo contrário, quando aparece o inimigo de Israel, os filisteus, lá tinha muitos amados. E ele, Saul, não tinha como lutar com Golias. Mas Deus, no meio daquela multidão, que era liderado por um líder distorcido, levantou alguém como resposta para poder restaurar o seu povo. Uau. Então, quando nós ganhamos a maturidade espiritual de podermos entender, escuta bem essa parte, se nós ganharmos a maturidade espiritual de entendermos que este líder está a pregar aquilo que ele não vive, a primeira opção não pode ser desistir dele. Não. Ok. A primeira opção deve ser orar por ele, para que o Senhor possa lhe devolver de novo.
Porque a oração do justo pode muitos seus efeitos. Sim. Se a pessoa mesmo nos orando, não querer sair da situação, a melhor coisa a se fazer é perceber que Deus pode estar a usar ele como uma ponte. Há muitas pessoas que desistiram de igrejas, de pastores, que eles pensaram que estavam desviados, e quando eles saíram daquela igreja, desviaram-se também. Há muitas dessas situações. Por quê? Porque Deus estava a usar aquele pastor como ponte para levar ele para um destino. E qual seria o destino? O seu? O seu, sim. Mas a Bíblia Porque- diz que porque- um cego não pode... Não percebi. Um cego, será que pode guiar alguém que consegue ver? Quando Jesus usa esse termo que um cego não pode guiar alguém que não vê, não é exatamente no termo de que a pessoa prega o que ele não faz. Não. Não é exatamente assim. Sabe por quê? Posso te provar na Bíblia. Judas Iscariotes, ele viveu muito tempo com o Senhor Jesus. E Jesus sabia que ele estava distorcido do Evangelho. Até a Bíblia assume que ele era ladrão. Roubava no Senhor de Jesus. Mas a Bíblia fala que Jesus mandava 2 para ir pregar. A questão é que não quer calar. Judas não ia nesse grupo de pessoas. Claro que ia. Ele não era cego. O ser cego não é você não fazer o que você sabe que é errado. O ser cego é o termo de você fazer algo errado e você não saber que é errado. Uma pura ignorância. Uma ignorância. Mas um homem de Deus que, digamos assim, vive num pecado abismal, Sim. vive em iniquidade. Sim, Então, o conselho que darias ao quê? Essa seria a questão correta agora. sim. Qual seria a sua opinião para aqueles que estão sendo liderados por um pastor que vive abertamente no pecado, que até o povo consegue observar isso? Um exemplo concreto assim que podemos até falar, digamos assim, um pastor que não é casado, namora com várias irmãs na igreja, algo similar a isso. Então, o Shepherd Henrique aqui, olhando para a comunidade cristã que está sendo liderada por esse amado pastor aqui, o que diria para eles? Primeiro ponto que eu gostaria de partilhar com o conselho que eu queria dar, primeiro conselho que eu queria dar para Esse povo. esse povo. Sim. Não desistam desse homem de Deus. Não desistam desse homem de Deus. Não. Forte. Por quê? Primeiro ponto eu vou explicar. Eu estou a falar isso porque eu sou pastor. Sim, Sendo eu pastor, eu já me lidei com várias situações de crentes, de pessoas. sim, Há momentos que nós, como pastores, lideramos crentes desviados. E vêm no nosso encontro e confessam que, pai, eu fiz aquilo, fiz isso. Ou dormi, como você deu aquele exemplo, dormi com uma irmã, dormi com aquilo. E nós, como homens de Deus, não desistimos daquelas pessoas. forte. Nós mantemos, perseveramos, guardamos a integridade delas, a honra deles, e usamos um caminho para poder levar de volta para a casa do Pai. Então, isso podemos assim chamar... Isso também aplica-se para o crente. O pastor que hoje está desviado, nem sempre esteve desviado. Sim, Ele entrou, se abriu a igreja de Jesus na terra para poder liderar, é porque ele sentiu um chamado da parte de Deus. Se calhar, pelo caminho, ele desviou-se da vontade de Deus. amém. E qual seria um tempo assim estimado das pessoas continuarem? Eu acho que é um risco, como de Deus, as pessoas permanecerem lá, assim, ficando com uma pessoa que já não lhes norteia algo concreto para Cristo. Né? Assim, qual seria um tempo estimado de eu aturar esse homem de Deus? O tempo estimado, Sim. para mim, não existe. Eu diria Indeterminado. Eu diria assim, até que o Senhor, em seu coração, te dê essa liberdade de largar aquela pessoa. Aí já estamos falando, já estamos a falar, ok? Até que o Senhor te dê a liberdade de você deixar aquela pessoa. Sabe, senão, a Bíblia diz assim, vou usar uma referência à Bíblia. 1 de João, capítulo 1, versículo 8. Podemos ler? Sim. 1 de João, capítulo 1, versículo número 8. Glória a Deus. A Bíblia diz assim, no versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, Sim. enganamos-nos a nós mesmos. Uhum. E não há verdade Verdade em nós. Este versículo nos mostra que não existe na terra nenhum pastor qualificado para poder liderar o rebanho de Deus. Ok. Não existe. Só que a diferença é que uns,
ou alguns, vivem em pecado notório, outros pecam e pedem perdão na presença de Deus, e ainda outros ainda estão alinhados no Evangelho da Graça. Se eu dizer assim, por exemplo, eu desisti de ser liderado como ministro Robaina porque eles já viveram um pecado visível. A minha pergunta é, que igreja você vai e vai encontrar um pastor que não tem pecado? Ok. Consigo perceber. Mas a ideia do contexto do podcast ou da questão era mesmo no sentido de pessoas que estejam vivendo em pecados, assim, digamos... notórios. Exatamente. Visíveis. Notórios e, assim, que se tornaram iniquidade. Sim. Sim, que já é um costume, já é contínuo. Estilo de vida. Sim. Ok, nós temos, não vou muito longe, não vou mencionar nenhum homem de Deus ou nenhum ministério só para não causar polêmicas. Amém. Mas é o seguinte, nos últimos dias, se nós formos observar igrejas, principalmente as igrejas proféticas, sim, né? Mesmo aqui em Moçambique, aqui no Chimoio, os angolanos lá que possam comentar também, nós veremos muitas polêmicas nas redes sociais, coisas que nem um cristão que não seja líder deveria cometer, erros fatais. Que assim podemos dizer que não são... Também eu creio que foi o apóstolo Paulo, né, que deu característica de um servo de Deus, pastor, sim, exatamente, amém. de um pastor. Então é como se, da forma que eu trazer, é como se não pudesse haver medidas disciplinares. Não, as medidas disciplinares devem... Não estamos a sair do foco, irmãos. Relaxem, estamos a sair do foco. As medidas disciplinares para um homem de Deus devem haver. Mas não o abandono. Não abandono. Abandono também é forte. Quando um crente, ele olha para o líder e ele se torna qualificador da vida do líder, ele deixou de ser filho. Forte. Nós temos que perceber que na Bíblia há um homem cujo nome era Noé. Noé, ele depois de sair da arca, a Bíblia diz que ele plantou vinha, bebeu vinho, ficou num, o filho chegou, viu, depois chamou os irmãos, toda aquela história que nós todos conhecemos. Sim. E quando Noé, ele acordou, ele amaldiçoou o filho. E se nós lemos a Bíblia, em sequência, vamos perceber que aquela maldição pegou na vida daquele filho. Por quê? Por que pegou? Vou te explicar uma coisa muito importante. Nós, quando nos tornamos filhos de um pastor, ou crentes na igreja de um pastor, nós nos submetemos debaixo da autoridade espiritual dele. Sim. E nós estando debaixo da autoridade daquele líder, nós não estamos qualificados. Nós como filhos, escuta bem, nós como filhos, nós estamos qualificados, ponto número 1, para poder interpretar o ato dele. Ponto número 2, para interpretar o nível dele espiritual. Há muitos filhos cometendo erro agora, dizendo para meu pai já não prega, meu pai já não tem revelação, aquilo é um erro fatal de um filho. É isso. Se o apóstolo Paulo, ele estipulou um padrão de ser líder, sabe o que acontece? A Bíblia diz que o maior abençoa o menor. Sim. Da mesma maneira, o maior amaldiçoa o menor. Não pode vir uma criança, o meu filho, dizer para ti, para Madala, você está amaldiçoado. Essa maldição não vai pegar. Pelo contrário, ele vai ficar amaldiçoado 4 vezes mais. É por isso que Davi percebeu que eu estou debaixo do reinado de Saul. Eu não posso matar Saul sem ter problemas com Deus. Davi já sabia. Davi é um exemplo exato de um tipo de crente que tem um líder distorcido. E ele sabe que esse líder está distorcido. Sim. Mas Davi nunca deixou de ser israelita. O que fazia Davi? Davi manteve sendo israelita, Davi escondia-se. O líder lhe procurava. E quando ele tinha chance de matar, não matava. E o que Davi fazia no particular? Davi orava pelo líder. Sim. Davi sabia para Deus, esse foi o homem que você escolheu. Porque quando alguém se desvia da presença de Deus, ele não para de ser escolhido de Deus. Há muitos homens de Deus que estão a beber. Há muitos homens de Deus que já têm bares, já têm abertos publicamente. Sim. E eles estão lá sempre a beber. Sim. Nós já vemos ele até nos lugares públicos a fornicar. Mas nós, como filho, não temos a qualidade de dizer: meu pai está a pecar. Essa qualidade... Isso não seria cegueira espiritual. Não é cegueira espiritual. Essa qualidade, quem tem é o líder maior que ele. Quando você abandona o teu pai, você alegando que ele está em pecado, você que não está bem. Posso te explicar? Você que não está bem, por quê? Porque um filho, ele não está qualificado para poder discernir o nível do seu pai. Há coisa que nós chamamos de pecado, mas pode não ser pecado. Sabia disso?
Há coisa que nós chamamos de erro, Sim. mas pode não ser erro. Eu gosto do homem de Deus. Ele disse assim, disse que você não tem capacidade de estudar profecia de um profeta maior. Está vendo eu como profeta menor? Sim. E apareceu um profeta maior. Aliás, eu como profeta maior, apareceu um profeta menor. Eu profetizar, ele vir estudar a minha profecia. Não vai dar certo. Ok. Se Paulo disse, analise as profecias. Sim. Examine. Nós temos que saber examinar que tipo de profecia. E profecia de quem que deve ser examinado. Não é um bebê espiritual, não é um filho meu que eu mentorei, porque para você saber que isto é pecado, alguém te instruiu. Ok. Está a perceber? Alguém te instruiu. Para você saber que isto aqui é erro, alguém te instruiu. Então nós como filhos não estamos qualificados a abandonar nossos pais porque meu pai está em pecado, porque meu pai está aquilo. Não. Há um tempo em igrejas religiosas, por exemplo, usar calça mulher era pecado. E há pessoas que saíram naquele tempo porque o pastor dele disse assim, epa, vamos começar a usar calça. Ele se sentiu ofendido. Como estão a usar calça na igreja? Isso aconteceu, entre aspas, não sei se posso citar, aconteceu com o tabernáculo, William Branham. Tem muitas pessoas que foram discipuladas com o William Branham, foram abrir seus ministérios, e quando eles vinham de saia, eles giravam, mas chegou um tempo que disseram assim, pode entrar. Alguns sacerdotes deles fugiram, porque pai já se desviou do evangelho da retidão. Mas agora são esposas dos próprios sacerdotes que andam de calças e calças. Eles chamavam aquilo de pecado. Eu preciso dizer assim, que há pecado que nós chamamos de pecado que não é pecado, e há erro que nós chamamos de erro que não é erro. Veja só o erro que eles cometeram. Abandonaram um pai e agora suas próprias esposas estão a entrar naquilo que eles chamavam de erro e eles estão a tolerar. Amém. Algumas igrejas falavam que colocar mecha é pecado. Colocar cabelo, prótese, tudo aquilo é pecado. Por um tempo. E alguns desistiram. Porque não, o pastor não mudou de ideia. Está a ficar distorcido do quê? Do evangelho. Nós vamos sair. Saíram e agora próprias pastoras, porque foram pessoas das igrejas, próprias pastoras vão de cabelo. A minha pergunta é, o que te fez sair daquela igreja que você estava? Era colocar cabelo, era colocar mecha. Mas depois de um tempo descobriu que aquilo não está errado. Uau. Glória a Deus. Então nós como filho nunca podemos abandonar nosso pai por causa de um pecado. Nós temos que, sabe, há momentos que nós assistimos coisas. Há momentos que nós vimos coisas, mas mesmo assim nós mantemos. Uau. Não porque nós somos mais fortes que eles, porque você será o próximo pai a herar diante dos olhos do teu filho. Ok. Porque teu filho é uma criança. Glória a Deus. Vou dar um exemplo prático para eu poder terminar nesse ponto. Sim. Você como menino, você quando era criança, quando você via o seu pai a dar chapada ao seu irmão, você falava, meu pai é irmão. Até se possível, se você quisesse mudar de pai quando era criança, você mudaria. Eu quero ser pai de meu amigo, meu vizinho, meu pai do meu amigo é manso. Mas a minha pergunta é, onde o teu amigo está agora e onde você está agora? Se você está no nível que você está, sim, é por causa do teu pai. Forte. Quando você era criança, veja só o destaque, quando você era criança, você achava que aquilo era erro. Mas quando você cresceu, percebeu que aquilo era educação. Então, um filho espiritual, em outras palavras, é uma criança espiritual. Não tem capacidade de dizer para o seu pai, dizer, este está errado. E conseguir discernir. E discernir que esta pessoa está nesse nível, eu tenho que abandonar. Abandono de um filho diante do pai porque pecou é o grande erro que existe na humanidade. Os filhos não podem abandonar seus pais. Glória a Deus. Uau. Yes. Eu acho... Aqui está surgindo muitos temas que deveremos futuramente falar. A paternidade. Aqui vocês estão com Shepherd, pode faltar tudo, mas revelação aqui não falta. Uau! Ok, uau! Aqui vai subir muitos temas, porque eu não sou religioso. Eu sou cristão. Sendo cristão, eu gosto de trazer a luz das Escrituras. Ok. Yeah. Uau! Então, exatamente assim. Uau! Uma das coisas que a nossa geração tem procurado é viver um evangelho, ainda que seja de desobediência, mas que tenha poder, força. Nós gostamos muito de milagres. Yes. Temos amados de sacrificarem. Dinheiro não tem, mas está toda hora no Zimbábue, está na Nigéria, está sei lá onde, para busca de uma impactação para ver se alguma coisa pode mudar. Yes. E eu não tenho nada contra, né, assim, essas impactações e tudo mais, mas eu também creio que a unção ela pode ser cultivada aqui mesmo, né? Yes. Então, isso nos remete a um pensamento de busca por poder. Então, a minha pergunta seria, será que é possível
nós vivermos numa desobediência, mas operarmos nessa graça de poder? Uau! Eu até pedi por muito para o ministro Robaina não tocar assunto de poder comigo. Por quê? Porque muitos olham e dizem, Shepard realmente um sal. Só fala sobre o sal. Uau. Uau. Por conta de uma conferência nacional que nós damos todos os anos, o Holy Spirit. E as pessoas quando vêm... Estava lá, sim, lembro lá, estavas lá. Sim. Então, uau, mas vamos diretamente a essa questão. Sim, é possível você viver na desobediência e operar no poder. É muito possível. É possível. Vou explicar porquê. Sim. Isso é muito possível. Muito e muito possível. É o seguinte. A unção diferencia-se do caráter. A unção não precisa de caráter para funcionar. Sim. A unção só precisa do caráter para poder manter você como filho de Deus na linha firme. A unção não depende de caráter para ela agir, se manifestar. Não. Unção é unção. É um canal de poder. E caráter também é caráter. O que torna você obediente à palavra de Deus, o que torna você obediente às escrituras sagradas, não é unção, é o caráter. A unção, ela pode vir sem um caráter. E o caráter, mas é impossível existir o caráter sem poder. Uau. É possível você ter poder sem caráter, mas é impossível você ter caráter sem poder. Porque o maior poder que nós achamos nas escrituras é o amor. E o apóstolo Paulo, quando fala sobre o caráter em Gálatas 5:22, ele começa a dizer amor, fruto do Espírito, né? Ele diz amor, paz. Ele começou com amor, porque amor é poder, amor é Deus. E quem tem amor tem poder. Então, há muitas pessoas que estão a lutar à procura de impactações, à procura de imposição das mãos. Não porque vai dar errado, vai dar certo. Mesmo que ele não esteja nas escrituras, mesmo que ele não siga a palavra de Deus, o poder irá se manifestar. E vou sublinhar, não o poder de Satanás, poder de Deus. Porque Deus, quando quer te usar, nada te impede. Isaías já disse isso ainda antes que houvesse noite eu sou, que ninguém poderá escapar das minhas mãos, operando Deus quem? A pergunta é, operando Deus quem impedirá? Pecado é um espírito. Demônios é um espírito. E o pecado pode criar impedimento da manifestação do poder de Deus, né? Mas Deus disse quem impedirá. E no mesmo Isaías, capítulo 59, versículo 1, diz que a mão do Senhor não está encolhida para não abençoar, nem seus ouvidos agrafados para não ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Significa que o pecado é uma das coisas que cria barreira entre Deus e o homem. Mas não quanto à unção, quanto ao relacionamento. Porque a unção Deus usa para poder ajudar a igreja em geral. Sabe, ministro Robaina, quando você ter unção, essa unção, entre aspas, nunca irá te beneficiar. Assim mesmo, você pode ter unção de cura aqui, mas será acamado hoje no hospital e você não ficar curado. Forte. Porque a unção, quando é depositada em você, é como se fosse uma botija de azeite. É como se fosse um médico. Ele, quando está doente, ele não tem como se tratar. Porque está doente, está fraco. Percebes? Sim. Então, uma coisa é certa. É possível ter poder de Deus na tua vida. Não de Satanás, poder de Deus na tua vida, mas sem obediência. É muito possível. Sim. Eu me lembro, vou citar as escrituras sagradas. Eu gosto de falar com a base das escrituras. Em 1 Samuel, a Bíblia fala sobre Saul mesmo, quando Deus lhe deu unção, né, por meio de Samuel. Chega um tempo em que ele tinha que lutar com os amalequitas. Quando ele queria lutar com os amalequitas, a Bíblia diz que não é ele que deveria sacrificar. Tem que esperar o profeta para dar sacrifício. Sim. E eles entraram para poder lutar. Samuel demorou 6 dias. No 7º dia ele aparece. Quando ele chega no 7º dia, Saul disse, eu já cansei de esperar. Pegou o sacrifício, matou. Enquanto Samuel estava a caminho, matou. E quando ele está matando, fazer sacrifício, Samuel também está a chegar. E ele diz assim, melhor é obedecer do que... Quer dizer, aí há uma comparação. Melhor é obedecer do que sacrificar. Quer dizer, entre obediência e o sacrifício. Uma coisa, quando se compara, é porque estão nas mesmas dimensões. Eu não posso comparar alguém, um Shepard de calibre 74,
Comparar com alguém que é, não sei, para não dizer que é Shepard orgulhoso. Não. Se você, por exemplo, quando eu dizer assim, Rubaina, entre este homem de Deus e aquele, quem é mais terrível? Se você faz essa comparação, é você assumir que este é num nível semelhante. Mas dentre eles há alguém que tem mais potência. Então, quando o homem de Deus, Samuel, disse que melhor é obedecer do que sacrificar, ele percebeu que a obediência e o sacrifício têm uma comparação. Você pode alcançar o poder de Deus mediante a obediência e pode alcançar o poder de Deus mediante o sacrifício. Mas o melhor caminho é a obediência. Quando Jesus disse que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus, Jesus está a dizer que pão e palavra estão no mesmo nível, se comparam. Porque o espírito sem a palavra não vive. E o corpo sem o pão não vive. Jesus está a dizer que estão no mesmo nível. Mas dentre esses dois, quem é mais poderoso é a palavra. Quer dizer, você pode viver mediante a palavra de Deus, pode viver mediante ao pão. Então, esse versículo que eu disse aqui, do 1 de Samuel, que diz que melhor é obedecer do que sacrificar, nos ilustra que é possível você alcançar o poder de Deus pelo sacrifício. E também é possível alcançar o poder de Deus pela obediência, mas o melhor caminho é pela obediência. Porque quando você opta pela obediência, você não só constrói o poder, você também constrói o caráter dentro de você. Uau. E o poder, quando encontras com o caráter, cria uma firmeza no teu espírito. Glória a Deus. Então é possível. E há muitas pessoas, por exemplo, agora, que estão operando o poder de Deus não por obediência, por sacrifício. Pelo quê? Sacrifício. Há muito sacrifício, ministro Rubai, há muito sacrifício. Muito sacrifício sendo feito com pessoas. Pessoas estão subindo no monte toda hora. Estão renunciando a trabalhar, não trabalhar mais. Eu quero orar para Deus me dar poder. Estão a viajar, aquele exemplo que você disse, estão a viajar. Pessoas que não trabalham, pessoas que não têm renda fixa, pessoas que não têm dinheiro. Mas sabe o que fazem? Estão a apanhar voo. Sair daqui não sei até onde. Quênia, Tanzânia, outros estão a ir para Zimbábue, estão a ir para Nigéria. Não tem dinheiro. É um sacrifício que ele está a fazer. E quando chega lá, o homem de Deus lá, pela luz da palavra de Deus, ele não só vai olhar a obediência que ele tem, não. Não. Ele vai olhar o sacrifício que ele fez. Percebes? Uau. Outro exemplo claro. Quando aquela prostituta chegou ao encontro de Jesus para poder derramar o perfume caro, né? Sim. Aí não houve nenhuma obediência. Eu não vi nenhum. A Bíblia até faz menção, diz que uma pecadora veio ao encontro de Jesus com um vaso de perfume, um unguento caro. A Bíblia faz destaque, diz que o unguento era caro. E quando a Bíblia fala que o unguento era caro, aí estava a citar o sacrifício que ela fez para ter aquele unguento. Uau. Entende? Sim. Então, ela alcançou uma misericórdia por causa do sacrifício que ela fez. E o homem de Deus, alguns homens de Deus, quando chegam depois dessas viagens, até vão com bandeiras. Colocam bandeira na costa. Aquela bandeira é para o quê? É para falar para o homem de Deus, eu sacrifiquei muito para vir até aqui. Pelo menos me olhe também para resolver o meu problema. Então, é possível alcançar o poder de Deus pelo sacrifício e é possível alcançar o poder de Deus pela obediência. Uau, glória a Deus. Uau. Eu penso que estamos chegando na nossa reta final do podcast com o Shepard Henriques. Homem de Deus, antes de mais nada, quero dizer que apreciamos a sua vida, apreciamos o seu ministério, Uau. apreciamos o que o Deus está a fazer em seu ministério nesses dias. É incrível, e temos testemunhado nos últimos dias, né? Grandes coisas, na verdade. Outros homens de Deus também, de longe até, vindo assim, testemunhar. Então é um prazer estar aqui consigo. Amém. E nós poderíamos até amanhecer aqui falando sobre a partilhar as escrituras. Mas como tempo é dinheiro, Yes. e nas redes sociais também isso vale muito. Então nós estamos chegando na reta final. Eu quero que possa olhar para a sua câmera. Vai olhando para aquela câmera. Quero que possa deixar uma mensagem aos pregadores, aqueles que estão pregando o Evangelho, mas que em certas ocasiões estão distantes do Senhor, porque vem uma vida de dupla personalidade. Uau, glória a Deus. Eu estou abençoado por estar aqui e isso é maravilhoso. Então, para poder terminar, eu deixo o meu conselho aos homens de Deus que estão de uma forma ou de outra distorcida. Não se conformem pela vida que estão a levar.
Pelo contrário, façam o esforço de voltar para o Senhor Jesus. Não fiquem só dependentes do altar para poder demonstrar aquilo que Deus nos inspirou para poder fazer. Pelo contrário, lutem cada dia para ter uma vida particular de santidade, de oração, de perfeição, acreditando que a graça de Deus te dará de volta. Glória a Deus. Para casa, para a glória dele. Porque brevemente o Senhor Jesus está voltando. E as primeiras pessoas que serão julgadas são os nossos pastores. Uau. Primeiro pela vida das ovelhas, depois pelas nossas vidas. Yes. Então concentre-se em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Yes. Shepherd Henriques, foi um prazer estar aqui consigo. Que Deus possa ainda trazê-lo nesse lugar mais vezes. Amém. Que nós possamos brevemente nos encontrar e desfrutarmos algo de Deus. Estávamos com o Shepherd Henriques hoje e estávamos também juntos em 2021, acho eu, quando falamos de namoro cristão. Namoro Né? cristão, amém. Então, acho daqui a pouco podemos voltar com esse tópico. O homem já é casado. Podemos aliança, não sei aí. O homem já é casado, então que Deus abençoe sua vida cada vez mais. Amém. Família, nós chegamos na reta final e quero agradecer aqui ao nosso cameraman e diretor de edição de todas as coisas, o Mano Lema. Então, se você é novo nesse canal, novamente subscreva-te e ative o sininho das notificações. Se você precisa de um acompanhamento espiritual, digita aqui. Se você precisa de algum renovo de Deus, algo similar a isso, digita aqui nos comentários. E nós regressamos no próximo episódio, na expectativa de encontrar-nos novamente com você. E no próximo episódio estaremos com